E aí galera, aqui quem fala é o Ednilson, da Ednilson Relógios. No vídeo de hoje é a terceira e última parte do vídeo de comparação entre um G-Shock original e um G-Shock falso, tá? Ignorem as cores, porque o que interessa aqui é o relógio, o modelo em si. Então peço para vocês que por favor ignorem as cores, que fica melhor para a compreensão de todos, beleza? Então, galera, aqui tá os dois relógios, tá? Eu não vou focar no bezel e na pulseira, porque são diferentes, né? Eu não consegui emprestar, esse no caso o original aqui é um emprestado, eu não consegui um da cor preta, igual esse aqui e tal. Então eu peguei um modelo igual, né? Que no caso aqui é o GA100, os dois são GA100, porém a cor é diferente. Então eu peço aí que vocês ignorem a cor do bezel, tá? Que esse aqui é verde, esse aqui é preto, mas ignorem. Preste atenção nos detalhes que eu vou mostrar aqui para vocês em relação ao relógio em si. Galera, eu já fiz outro vídeo mostrando sobre essa falsificação aqui, tá? Mas só que é um vídeo antigo. Esse que eu tô fazendo agora para vocês é a atualização daquele, tá? E é interessante que vocês assistam aquele para que vocês vejam quanto que a tecnologia da falsificação evoluiu, tá bom? E lembrando, antes desse vídeo aqui, é interessante que você assista os outros dois, tá? Que lá eu mostro para vocês a apresentação, caixa, lata, tudo o diferente entre o original e o falso. Chegando aqui, ó, nos dois modelos, esteticamente, tá, falando, eles são iguais, tá? São tão iguais que ao ponto de você botar um original aqui no pulso, quem olha não vai saber que é falso, nem mesmo se ele tiver esse modelo aqui original, tá? Ele não tem como saber olhando. Se ele falar, eu sei que é falso só de olhar. Mentira, galera. Ele tá mentindo, não tem como saber. Se ainda fosse aquele modelo que não tem esse ponteirinho aqui em cima, que é uma telinha que fica piscando, beleza. Aí sim, só de olhar você sabe que é falso. Mas não. Esse tem o ponteiro ali em cima e ainda é funcional, galera. Esse que é a bronca toda, tá? Então, novamente falando, se você botar um relógio desse, que é falso, no pulso, ele passa como original tranquilo, né? Se a pessoa não pegar. Se a pessoa pegar e ela tiver experiência com G-Shock, ela consegue distinguir o original do falso, tá? Primeiro eu queria falar aqui do bezel, a parte externa do relógio, tá? Levando em consideração que a cor é diferente, mas vocês podem ver que o bezel é igual. Até os menus aqui, ó, os dois têm as coisas escritas nos mesmos lugares. É igual, tá? A parte externa, os parafusos do original e do falso também são iguais, tá? São iguais os parafusos, ó, tudo igual. Os botões também são iguais, ambos têm esse grip aqui, né? Não tem como distinguir. O falso, ele é ligeiramente mais brilhoso do que o original. Não dá para vocês verem aí na câmera, mas ao vivo dá para você perceber. Só que é um detalhe que você, a olho nu, assim, você não percebe, porque você não vai dar atenção para o botão aqui, né, no pulso da pessoa e tal, você comprando pela internet. Você não vai dar atenção, ele passa batido o botão, essa mínima diferença de cor. Agora indo aqui para a parte interna, né, do relógio, ambos têm a fivela em aço, tá? Ó, ambos têm a fivela em aço. Só que no modelo aqui do preto, que é o falso, ele tem a furação dupla na pulseira e o original. E esse modelo em questão, ele não tem furação dupla, então ignorem esse detalhe. Mas ambas as fivelas são em aço.
Ambas vem escrito aqui, ó, G-Shock. A do original é escovada, a do falso ela é ligeiramente brilhosa, mas isso aqui, novamente, desconsiderem, porque deve ser uma particularidade desse modelo em questão. Agora uma coisa aqui, ó, que chama bastante atenção. No outro vídeo que eu fiz, eu chamava atenção para os parafusos do relógio, tá? Os falsos, eles sempre vinham com um parafuso, esses parafusos aqui que eu tô falando, galera, de fechar a tampa. Os falsificados, eles sempre vinham com o parafuso apenas Phillips, né? E o original, como já é padrão da Casio, eles vinham com parafuso que é Phillips e fenda também. Se você olhar direitinho, você vai ver que tem um encaixe para você botar uma chave fenda, né? Que é esse rasgo que vai de uma ponta a outra do parafuso. E se você botar uma chave Phillips aqui, ele também vai funcionar da mesma forma. Então esse era um detalhe que eu mostrava naquele vídeo antigo, para que vocês pudessem prestar atenção. Porém, os falsos agora também eles estão colocando o mesmo parafuso. Parafuso é fenda e Phillips, tá? No falso. Agora, falando de parte externa, o que eles ainda não conseguiram modificar ainda, galera, foi o fundo, tá? O fundo do relógio, do original, vocês podem ver, ó, que ele é baixo, muito baixinho, ó. Quase você não vê, ó. Se eu botar assim de perfil mesmo legal, ó, você quase não vê o fundo. Agora o do falso, você vê, ó, olha, nitidamente, ó, como é que ele é bem mais gordo, ó. Aqui no Rio de Janeiro a gente chama de G-Shock grávido, porque a tampa dele é mais gorda do que a do original. Vou botar aqui, calma aí, deixa eu ver se eu consigo botar um comparativo legal para que vocês possam ver. Ó, assim acho que dá para ver. O verde é o original e o preto é o falso. Olha só a diferença da tampa. Ó, a tampa do falso ela é bem mais gorda, do que mais estufada, né, do que a do original. A do original quase que some, ó. Botei assim de propósito para que vocês possam ver. A do original quase some. A do falso, ó, como é que fica mais gorda. Olhando assim, o único diferencial que você consegue ver, ó, ainda consigo ver a tampa lá, é isso. A tampa gorda. Ó, a tampa do falso ela é bem mais gorda do que a do original. Ele tem aqui, ó, um entalhe para você poder botar a tampa, né, como guia para você poder fechar a tampa. Tem um detalhe aqui, ó. O original também tem, ou seja, eles copiaram até isso, tá? Os mínimos detalhes eles copiaram. Como vocês podem ver, ó, os detalhes são iguaizinhos. A tampa, as coisas escritas aí na tampa é igual, tá? Só se você pegar na mão para olhar, você consegue ver algumas diferenças na fonte. Mas assim, se você não pegar, você não consegue distinguir entre um e outro. E tem mais uma coisa. Mas assim, se você não tiver essa sensibilidade, você não percebe a diferença, tá? Agora eu vou mostrar aqui para vocês as funções, galera, tá? Aqui, ó, eu não vou detalhar a função, mostrar como mexe e tal, porque eu já fiz vídeo especificando isso, tá aí no canal. O objetivo aqui é para mostrar a diferença entre um e outro, para que você consiga distinguir entre um falso e um original. Aqui, ó, tá, ambos estão no modo hora. Ó, quando você aperta aqui o inferior esquerdo, você muda para o cronômetro, tanto no original quanto no verdadeiro. Aperta mais uma vez, você muda para a contagem regressiva, tanto no original quanto no verdadeiro. É igualzinho como vocês estão vendo aí. Aqui, ó, hora mundial no falso, hora mundial no verdadeiro também. Aperta mais uma vez, ela volta para a hora. No original também. Agora eu vou mostrar aqui funções de um para outro, né? Detalhar as funções assim
para vocês verem como tudo é funcional mesmo no falso. Apertando aqui, ó, no modelo original, para fazer a configuração de hora, vamos ver aqui, ó. Não, deixa eu ver se eu fiz certo, tá. Aperta aqui. Viram? Começou a piscar aqui, ó, indicando que eu entrei no modo de configuração de hora, isso no original. Vamos ver no falso o que acontece. A mesma coisa. Tá vendo? Nada mudou. Tá igualzinho, ó. Os dois Rio de Janeiro e tal, igualzinho. Agora eu vou mudar aqui a função. Ó, aperto, ó, DST. DST no falso também. Para quem não sabe, DST é horário de verão. Aperto também, ó, modo 24 horas. Modo 24 horas no falso também. Só que aqui no falso eu configurei para deixar 12 horas. Mas se eu quisesse, podia ficar 24 horas também. Aperta aqui. Ó, igual. Agora, ó, segundos piscando. Aqui ele entra no modo de configuração da hora, né? Efetivamente. Aperta aqui novamente no original, ele vai mudar para hora. No falso, ele muda para hora também. Ó, ambos estão no modo de piscando a hora. Agora apertei no original, foi para o minuto. No falso também para o minuto. Aperto novamente aqui, ó, ele foi para o calendário. No falso também foi para o calendário. A ordem das funções está prevalecendo a mesma. Aperta aqui, ó, dia do mês, também lá no modelo falso. Agora agora sim é o dia do mês. Antes era o mês. Agora tá aqui, ó, dia do mês. No falso, dia do mês também. Aperto novamente, ele vem para o LT, né, que é a função de configuração do tempo de luz. No falso, a mesma coisa, galera. Eles colocaram até a mesma sequência, a mesma ordem de configuração, ó. Tá vendo? No original e no falso. Você pisca aqui, aperta no original, volta para a hora, no falso também. Vou apertar aqui, ó, para parar de piscar, parou. Viram que mexeu o ponteiro de minuto um pouquinho. No falso, a mesma coisa, galera. É assim, é incrível. Eles copiaram tudão mesmo. Vou entrar no cronômetro aqui para que vocês possam ver o ponteiro central se movendo no falso. No original move de verdade. Aqui, ó, acionei o cronômetro, isso no original, tá? Tá, o cronômetro tá lá funcionando e tal. Parei o cronômetro. Agora eu vou resetar o cronômetro. Viram que o ponteiro mexeu, né? O ponteiro lá de cima mexeu. Então, ele é funcional. Vamos ver no falso. Tá aqui, Day Start. Reparem que é o mesmo botão, tá? Que eu apertei no original, o falso é exatamente a mesma posição, o mesmo botão. Tá lá, ó, vocês estão vendo aí o cronômetro tá funcionando tranquilão. Parei. Viram? O ponteiro mexeu, galera. O ponteiro central mexeu. Vou resetar, ó. Ativei de novo. Parei. Vou resetar. O ponteiro mexeu. Então, funcional também. Contagem regressiva. Aqui no original, ele tem uma... Você pode configurar ele... É que eu não estou lembrando agora. Deixa eu ver aqui como é que é. Você pode configurar ele para botar no modo de contagem regressiva automático, né? Aquele que reinicia a contagem, e o modo de padrão, né? Como vocês estão vendo aqui, ó, quando está esse símbolozinho do infinito, quer dizer que é automático. Quando está esse símbolo da seta, quer dizer que está no modo padrão. Parei. Vamos ver se no falso faz isso. Vou apertar o mesmo comando, ó. Superior esquerdo. Começou, ó. Mudei. Ou seja, no falso também tem a função automática e padrão. Voltei para coisa. No original, hora mundial, né? Você clicando aqui, ó, no inferior direito, você muda o horário mundial, o fuso que você quer. No falso,
Mesma coisa, inclusive a mesma posição dos botões aqui, ó. Você mexe, muda do mesmo jeito. Original, a próxima função é o alarme, né? O original ele tem aí 2, 3, 4. Tem 4 alarmes, mais um soneca e o bip de hora. O falso, 1, 2, 3, 4 alarmes, mais um bip de hora, igual ao original. Você apertando aqui volta a hora, apertando aqui volta a hora normal novamente. Um detalhe no outro vídeo que eu fiz explicando as diferenças era, além dos parafusos e a tampa gordinha aqui, era que o ponteiro, os falsos daquela época não tinha esse ponteiro do meio funcional, né? Nem tinha ponteiro no meio, era uma bolinha aqui piscando. E o ponteiro de hora e minuto, ele não girava no sentido anti-horário, né? Isso naquela época. O original, ele faz isso, ele gira no sentido anti-horário. Deixa eu lembrar aqui como é que faz para entrar nessa função, ó. Aqui eu entrei na função de sincronização dos ponteiros, né? Ó, girando no sentido anti-horário, que no caso é a função H7. Essa função aqui existe para que eu possa sincronizar os ponteiros na altura das 12 horas, para que eu consiga fazer o ajuste preciso da hora analógica com a hora digital. Vocês viram aqui no original que ele gira no sentido anti-horário também, né? Eu apertando aqui para sair da função, ele vai girar, vai voltar para a posição de hora padrão dele, ó, voltou, e o ponteiro lá de cima, né, o ponteiro central, ele reiniciou, né, veio aqui para a posição inicial dele. Vamos ver no falso. Mesma coisa, eu aperto o mesmo botão, a mesma posição de botão, ó. Tá aqui. Esse aqui, ele está indicando que eu entrei na posição de ajuste, né? Manual. O falso, o original também faz isso. Eu vou até deixar aqui, ó, na mesma função para que vocês consigam acompanhar o que eu estou fazendo. Ó. Tá vendo? Os dois estão exatamente com a mesma função. Agora eu vou apertar aqui no original para mudar, ó. Apertei. Agora eu vou apertar no falso. Apertei. O falso também gira no sentido anti-horário, galera. Aí, ó. Os dois. Lembrando que o preto é o falso e o verde é o original. Ó. Viram? Diferença, assim, que novamente falando, só quem está acostumado a configurar G-Shock vai perceber. Viram que o ponteiro do original, ele deu um pulinho para trás e voltou. O falso não. O falso, ele se manteve, né? Ele parou cravado aqui na posição, ó. Vou voltar ele, ó. Aí ele vai cair lá no horário normal, pegando o digital como base, ó. Viram? Agora o original. Reparem que os ponteiros se mexem da mesma forma. Viram? E fora algumas diferenças aqui mínimas aqui dentro, né? A fonte que eles usaram aqui no falso. Algumas coisas aqui dentro está escrita meio que borrado, né? Uns detalhes de acabamento que no original você não encontra de jeito nenhum. Infelizmente eu não consigo mostrar aqui para vocês porque a câmera não tem o modo macro na filmagem, então não teria como mostrar. Mas aqui, ó, dentro do original é tudo escrito perfeito. No falso tem alguns borrões, algumas sombras aqui, detalhes que você nunca vai ver no falsificado, beleza? Galera, isso aqui foi os detalhes que eu consegui encontrar no falso, tá? Em comparação com o original. Eles têm uma diferença de peso também. Eu vou mostrar aqui para vocês agora com a balança de precisão, tá? Para que vocês tenham noção de peso do relógio também. Só um momento. Estou aqui com a balança, ó. Primeiro eu vou medir vou pesar o original. Ó.
original tem 69 gramas,7. Agora o falso. O falso tem 59 gramas,4, tá? Novamente, ó. O original, vamos arredondar. O original tem aí 70 gramas de peso. Arredondei para ficar melhor o entendimento. E o falso tem 60 gramas. Uma diferença aí de 10 gramas, né? 10 gramas de um para o outro. Eu acho que é uma diferença que talvez você perceba pegando assim, né? Uma diferença de peso, né? Quando você pega. Mas eu acho que tem que ter uma sensibilidade muito grande na mão para poder perceber essa diferença de peso, tá? Então, essa aí foi o comparativo de um modelo falso para um modelo original. Lembrando que o modelo falso evoluiu de uma forma assustadora. Vou tirar essa balança daqui que está atrapalhando. O modelo falso evoluiu de uma forma assustadora, tá? Se você não tem experiência, você acaba comprando um modelo falso como se fosse original. Sim, o cara pode botar um modelo desse falso para vender. Claro, né? Ele tem que ser um mau caráter do caramba de fazer isso. Botar um modelo desse aqui falso para ser vendido como original, as pessoas vão comprar e vão estar comprando um modelo falso, galera, infelizmente. Eu peço para que você compartilhe ao máximo esses 3 vídeos, tá, que eu fiz aqui no YouTube, para que todo mundo tenha acesso a esse tipo de informação que ajuda as pessoas. De repente não vai te ajudar, mas vai ajudar outra pessoa, tá? Então peço que vocês compartilhem ao máximo que vocês puderem esse vídeo aí, porque além de ajudar as outras pessoas, me ajuda também, porque você incentiva o crescimento aqui do canal, tá? Eu sei que o pessoal aí no comentário vai me pedir para que eu deixe o link de onde eu comprei esse modelo falso aqui. Galera, eu não vou deixar. Eu não vou falar onde foi comprado esse modelo falso aqui, porque eu vou estar contribuindo com a falsificação, tá? Para o crescimento dessa indústria aí de falsificação, então eu não vou falar. Não adianta pedir nos comentários aí e tal, manda o link de onde você comprou o falso. Eu não vou mandar, não adianta, porque eu vou estar contribuindo com a falsificação. Você, se quiser procurar por conta própria aí, você faça, mas eu não recomendo, tá? O modelo falso é falso, vai continuar sendo falso sempre, mesmo que ele faça as mesmas funções do original, seja muito igual ao original, mas continua sendo falso. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, dá um like, comenta, pergunta, compartilha, que me ajuda bastante. Dá uma olhada na descrição desse vídeo, que tem bastante informação importante para você lá. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Valeu, fui!